curiosa pra ler, principalmente por causa da capa, do título, e porque a autora, eu já li outros livros dela e eu curti muito, eu me apaixonei pela escrita dela, então eu tava super curiosa pra ler esse livro. Estou falando de Volta aos Anos 90, da Maureen Gu, e eu preciso dizer assim que eu tenho muitas opiniões sobre esse livro. Samantha Kang está em apuros. O fim do ensino médio, todas as decisões que ela precisa tomar já são problema o suficiente. Mas tudo fica ainda mais difícil com os desentendimentos constantes com a mãe Priscila, que não aprova nenhuma das suas escolhas. Depois de uma briga explosiva, Sam chama um carro de aplicativo para levá-la ao colégio. Porém, algo extraordinário acontece. Ela acaba viajando no tempo e quando percebe foi parar nos anos 90, convivendo com a versão adolescente de Priscila. Agora, para conseguir retornar ao presente, Sam vai ter que sobreviver a todas as peculiaridades dessa década e unir forças com quem jamais imaginaria, sua mãe. Bom, gente, como eu disse, esse livro aqui eu tenho muitas opiniões, muitas emoções, digamos assim, sobre esse livro, porque pra mim, eu como cria dos anos 90, a pessoa que nasceu aí na década de 90, eu tava super animada pra ler esse livro, não vou dizer voltar, porque, né, enfim, mas pra ver assim como que é a diferença aí dos anos 90 nos Estados Unidos pros anos 90 aqui no Brasil, que foi uma época louca em qualquer lugar, se você parar pra pensar. Então foi bem interessante de ver, principalmente porque a Priscila e a Sam são aí adolescentes, e nos anos 90 eu era uma criança fofa. Então foi bem interessante ver essa dinâmica assim. Porém, o meu problema foi que o começo desse livro foi extremamente difícil pra eu começar a ler, assim, pra engajar na leitura, principalmente porque eu não gostei da Sam. Eu achei ela, assim, uma personagem meio mimada, meio mimada, assim, que eu entendo as preocupações dela, porém, pra mim, assim, foi aquela coisa... Tem jeitos e jeitos de se falar, então foi bem difícil pra começar, assim, pra conseguir engajar na leitura, assim, pra continuar o livro. Mas conforme, assim, foi lendo, e o que acontece é que esse livro tem aí essa pegada de Volta pro Futuro, do Marty McFly, e é um dos meus filmes favoritos. Eu principalmente amo por causa dos efeitos ruins que tem naquele filme Jesus. É maravilhoso, eu amo ele por isso. Então eu acho que foi essa pegada aí dos anos da viagem no tempo, de voltar, que foi o que me prendeu no livro. Porque se fosse depender só da Sam, a gente não ia conversar, eu ia largar o livro. Mas enfim, o que foi interessante ver que aí, conforme ela vai conhecendo mais a mãe dela, vendo que mesmo que elas sejam de décadas diferentes, que elas tenham visões de mundo diferentes, na verdade elas têm também muita coisa em comum, tentar sobreviver aí como... tentando aí se encaixar numa sociedade que principalmente nos anos 90, não era tão inclusiva pra quem era de fora. Então foi interessante ver assim como que a Sam lidou com isso, ver a Priscila também, entender por que ela é desse jeito nos dias de hoje. Então foi interessante de ver toda essa viagem assim. E claro que essa coisa da viagem no tempo foi a minha parte favorita. Eu amo histórias com viagem no tempo porque tem uma coisinha diferente, então eu acho bem legal esse elemento que a Maureen colocou aí no livro, que deu assim uma mudança, então eu acho que foi bem interessante. Eu também gostei muito dessa coisa da diferença entre os anos 90 e a Samantha, essa atitude que ela tinha e ver assim como que era no passado e ver assim talvez certas atitudes dela precisavam assim de um ajuste, talvez, vamos dizer assim. Então eu acho que foi bem interessante, mas a Samantha foi assim um personagem que a gente não se conectou, e se fosse um livro só dela, eu provavelmente não teria terminado de ler. É horrível dizer isso, mas é a verdade. Eu e a Samantha, a gente não rolou assim uma química entre nós duas, não. Então se você aí tá curioso pra saber como que era aí os anos 90, ou se você é uma cria dos anos 90 assim como eu, e quer ver o que aconteceria quando um adolescente dos tempos atuais volta no tempo, vai parar aí nos anos 90 juntamente com a sua mãe, e elas têm aí que trabalhar juntos pra fazer a Sam voltar, corre pra ler De Volta aos Anos 90, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Então é isso, galera! Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Instagram do Entre Linhas e a gente se vê na próxima.